Bom dia, galerinha. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem. Eu estou morrendo de preguiça. Nossa, bateu uma preguicinha agora. Finalzinho de tarde, né? Mas vamos lá. Eu gravei já esse tema, mas como vocês sabem, deu ruim no vídeo. Eu não consegui postar ele, então estou aqui regravando o tema. É bom que eu acho que agora sai menos confuso do que o que eu tinha gravado antes, né? Eu achei que tava meio confuso e aí deu problema, não consegui postar, enfim. Acho que agora sai mais fluido o que eu queria conversar com vocês, né? A gente vem já de um tempo, né? De uns tempos pra cá. Muita gente, não só o pessoal da internet e tudo mais, acho que as pessoas ao nosso redor mesmo, né? Vem falando muito sobre autenticidade, né? Sobre sermos mais autênticos, sobre sermos mais verdadeiros, né? Com nós mesmos, em não ficarmos tanto focados na opinião dos outros, sabe? Se importa mais com a própria opinião, com o próprio jeito de ser, com as coisas que gosta de fazer, enfim, falar, né? Enfim, características que são nossas. E aí, eu fiquei pensando assim, sabe? Quantas vezes eu mesma, eu falo por mim mesma, mas essa pergunta é para vocês. Quantas e quantas vezes vocês deixaram de usar algo que gostava, ou deixaram de comentar alguma coisa, ou deixaram de ser vocês mesmos de alguma forma para não decepcionar alguém? Não era nem agradar a pessoa, era não decepcionar alguém. Quantas vezes? Porque eu já perdi as contas, né? De quantas vezes eu fiz isso e ainda me pego fazendo. Porque não é algo que vira a chavinha da noite pro dia e a gente simplesmente liga o foda-se e é assim, sabe? Acabou. Não. É tudo um processo, né, de aceitação. Então, quantas vezes vocês já fizeram isso, né? Porque quando a gente fala assim, seja mais autêntico, seja mais você mesmo, sempre bate um certo receio, um certo medo. Eu sei que a gente tem uma facilidade maior de sermos nós mesmos quando a gente está lidando com pessoas que são estranhas pra gente, sabe? Que não são pessoas que a gente ama. A gente sabe que a gente tem uma facilidadezinha um pouquinho maior em relação a isso. Mas quando é alguém que a gente gosta muito, nosso pai, nossa mãe, sei lá, nossa irmã, irmão, tio, avó, enfim, alguém que a gente tem aquele sentimento, né, maior, sempre rola alguma coisa. A gente sabe também que quando a nossa família tem a mente um pouquinho mais aberta, a gente tem uma facilidade um pouco maior de se aceitar como é, porque sabe que as pessoas que nos amam, vai nos aceitar de qualquer forma, do jeito que a gente for. E a gente sabe também que quando a família ela é um pouco mais não é reservada a palavra, que a palavra me veio na cabeça é reservada, mas não, quando a família é um pouco mais quadradinha, digamos assim, né? Tem uma forma de pensar mais rígida, né? Essa dificuldade aumenta e a gente fica receoso de ser autêntico. E outra forma de pensar também sobre autenticidade, quando a gente para lembrar, né? As pessoas que a gente assistia na TV, que eram autênticas, vocês já pararam para pensar que essas pessoas sempre eram estranhas, tinham suas características bem como é que eu posso falar, gente? Eu tô falando as palavras doidas, né? Bem
tinham características bem específicas, assim, sabe? Quando a gente fala de autenticidade, não necessariamente precisa ser assim tão extravagante, por exemplo, né? Só basta ser verdadeiro, só basta ser você. Mas quando o fato de ser você mesmo, de ter suas próprias ideias, seus próprios sonhos, seu próprio jeito de pensar, de se vestir, de agir, não condiz com o que o outro espera de você, aí fica meio complicado, não é? Vocês já pararam para pensar assim? Até porque, com o tempo, a gente sempre foi ensinado a agradar de alguma forma, né? A gente sempre foi ensinado a se comparar de alguma forma. Era sempre, você não pode sentar de tal forma, você não pode falar assim, você tem que fazer assado, você tem que falar de tal jeito, você não sei o que, e blá 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 blá. E com o tempo, a gente foi se moldando a isso, sabe? Se moldando ao jeito do outro. Mas você precisa respeitar os mais velhos. Mas você não pode questionar o que seus pais estão te impondo. Mas não sei o quê. E aí a gente aprende a ser assim, a gente aprende a se diminuir para não decepcionar, para caber numa caixinha que não nos cabe, para não decepcionar essas outras pessoas. Só que se a gente para pensar, por que é fácil pra gente aceitar essas imposições, aceitar o outro, porque a gente acaba aceitando, né? O outro, quem nos ensinou a ser assim, quem nos ensinou a nos comparar, a gente aceita essa pessoa da forma que ela é, mas por que ela não consegue aceitar a gente do jeito que a gente é? Por que os mais velhos, por exemplo, precisam ser respeitados o tempo todo, mas eles não podem respeitar os mais novos? Por quê? Sabe? E às vezes questionar também, né? Acaba decepcionando as pessoas que a gente ama, porque você não pode questionar, sabe? Você não pode questionar a decisão dos outros. Não, porque tá decidido, você tem que aceitar. Mas por que ninguém pode aceitar a nossa decisão? Por que pro outro é tão difícil assim aceitar seu jeito por ser mais novo, ou por ser seu filho, ou por ser seu neto, ou independente? Por quê? Sabe? E, gente, eu questiono tudo isso, eu falo tudo isso por mim também. Por mim também, porque é algo que a gente aprendeu com o passar do tempo. E é algo que é difícil de ser contornado, sabe? É muito complicado você desaprender coisas que na sua cabeça já tá, já tá ensinado ali como o certo, e nem tudo é uma verdade absoluta, tá? Nem tudo é exatamente como nos foi ensinado. A gente pode ser diferente e tá tudo bem. A gente pode ter uma opinião diferente, tá tudo bem. A gente pode se vestir diferente, tá tudo bem. A gente pode usar um batom vermelho, mesmo que, sabe, a sua mãe não goste. Quem gosta é você, então use. Tá tudo bem você usar aquela roupa que você gosta. Quem tá usando é você. Se a outra pessoa não gosta, a outra pessoa não usa. Entende? A gente é uma forma que a gente precisa de algum jeito mudar isso na nossa cabeça. Porque a partir do momento em que a gente não machuca ninguém, qual o problema de sermos autênticos, de sermos verdadeiros, de sermos nós mesmos, de verdade, mas de verdade mesmo. Por quê? Sabe? Qual a dificuldade? Na minha cabeça eu não consigo entender por que eu ainda tento me moldar em certas situações
E é tão difícil pro outro aceitar a minha pessoa como ela é. Se pra mim é tão fácil aceitar o outro como ele é, sabe? Fica essa confusão na minha cabeça. Eu não sei se nosso é assim. Talvez você seja a pessoa que não consegue aceitar o outro como ele é. Mas pensa, se o outro te aceita como você é, por que a dificuldade de aceitar o outro como ele é? É de se perguntar, se questionar, sabe? Tem uma frase que eu li que diz muito sobre isso. E eu vou ler para vocês porque eu não quero errar a frase. Que ela fala assim: se diminuir a própria personalidade para caber em expectativas acaba virando uma prisão. E é mais ou menos isso, sabe? A gente acaba se aprisionando, esperando não, diminuindo nossa personalidade para poder caber em expectativas que são dos outros. E isso não é legal, gente. E aí, gente, esse vídeo aqui é para dizer que a gente precisa desaprender a ficar esperando a aprovação das outras pessoas, porque a aprovação mais importante é a nossa própria aprovação. Se você tá bem do jeito que você tá, se você tá bem da forma como você se veste, da forma como você se comunica, né? Da forma como você fala, do seu jeito, se você está bem desse jeito, então é isso que importa. E se a outra pessoa não conseguir te aceitar dessa forma, tá tudo bem, sabe? Quem vai sair perdendo no final não é você. Porque quando a gente consegue ser verdadeiro para si mesmo, a gente atrai pessoas que são verdadeiras também. E a gente não vai, sabe, ficar sempre esperando migalhas e aprovação de pessoas que no final é que deveriam nos amar e nos aceitar assim, do jeitinho que a gente é, sabe? Tortinhos do jeito que a gente é. Com opiniões divergentes e tá tudo bem. E isso leva um tempo, tá? Esse vídeo aqui é pra dizer também que isso leva um tempo. Vai ser trabalhoso? Pode ser que sim. Pode ser que para alguns tenha um pouco mais de trabalho do que para outros. Mas é importante saber se amar de verdade e se aceitar de verdade antes de qualquer outra pessoa. Porque quando a gente consegue chegar nesse ápice, o resto não tem tanta importância assim. As outras pessoas, a opinião dessas outras pessoas deixa de ter tanta importância na nossa vida. Então esse vídeo aqui é para você repensar, entendeu? Você pensar aí, será que eu tô me diminuindo para caber na expectativa de alguém, esperando uma aprovação de alguém que muitas vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo, tá? Às vezes a gente não percebe. Ou será que sou eu que tenho dificuldade de aceitar outra pessoa como ela é? Porque às vezes também a gente não percebe que a gente faz isso. Então, assim, pense das duas formas. Pense nas pessoas que você ama. E pense nesses dois jeitos de ser. Se é você que tenta se encaixar ou se é você que não consegue aceitar o coleguinha. Esse vídeo aqui é pra vocês pensarem, gente. E compartilhar que vocês não estão sozinhos, tá? Eu também tô nesse barco, eu também tô nessa luta, eu também fico me questionando e eu procuro sempre, ao máximo, tentar me aceitar como eu sou e aceitar o outro. Eu tenho uma facilidade maior de aceitar o outro, mas me aceitar é meio difícil. Então, assim, vamos aí mexer nossos pauzinhos, né? E tentar ser pessoas melhores, tá bom? Isso era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês
E espero ver vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau!